a professora Sônia Rabelo, que vai falar agora, né? A professora Sônia Rabelo é do Rio de Janeiro, é professora do Lincoln Institute of Land Policy, foi indicada para essa oficina pelo professor Martins Mouca, ela é do programa de mestrado profissional do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é conselheira do Conselho de Tombamento do Estado do Rio de Janeiro, é da Assembleia, é do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, e também é conselheira de Política Urbana da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a Sônia é diretora de Urbanismo e Patrimônio Cultural da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Sônia, uma honra para nós te ouvir sobre esse tema. Você tem 20 minutos, está aqui, tem um microfone para você. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite de estar aqui e poder compartilhar com os meus colegas aqui de mesa esse tema e com todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada ao IBDU pelo convite, ao Lincoln pelo convite e a todos vocês pela presença. Eu não tenho slides, vou propor a vocês algumas questões bem práticas para, quem sabe, nós avançarmos um pouco na paralisia que eu penso que possa estar havendo de estratégias no mundo jurídico para os avanços dessa relação entre o meio ambiente, cidade e o meio ambiente. Vou começar pegando um gancho, uma provocação feita pelo Antônio Azuela e em relação a essa classificação jurídica entre urbanismo, meio ambiente, administrativo e etc. Eu queria dizer que eu fui professora de Direito Administrativo, professora titular de Direito Administrativo da UERJ, durante 32 anos. Claro, não os 32 anos como professor titular, mas eu ensinei Direito Administrativo durante 32 anos, os últimos 10 anos como professora titular, e também como professora do mestrado e doutorado do Direito à Cidade da UERJ. E, durante muito tempo, eu ouvia na faculdade de Direito, lá do Estado, do Rio de Janeiro, essa dicotomia entre o direito administrativo e outras áreas do direito de relações jurídicas e essas supostas novas áreas do direito, como direito ambiental e direito urbanístico, na própria universidade, né? E algum discurso mesmo como se o direito urbanístico e o direito ambiental tivessem que superar ou se contradizer ao direito administrativo e até o direito civil, né? A minha dúvida sempre foi, né, se essa ideia de superar não seria uma ideia quase que antropofágica do próprio sistema jurídico. Até porque essa classificação, e eu estou me permitindo fazer uma digressão a esse respeito, essa classificação em si ela não tem lógica, porque se nós tivermos uma classificação de direito com base no objeto, nós teríamos praticamente quase dois direitos, o direito sobre a terra e o direito do ar, porque as relações jurídicas elas se dão
ou no objeto terra, ou no objeto ar, supostamente, e ainda assim com algumas dúvidas. Por exemplo, só para exemplificar, a classificação que se faz em direito sobre direito agrário, né, no Brasil, importa em você, legislando sobre o direito agrário, você legislar sobre direito civil agrário, quando se legisla, por exemplo, contratos de parceria agrária, sobre parcelamento da terra agrária, sobre relações de trabalho no campo, isso tudo poderia estar no direito agrário, né? E assim por diante. No direito, se você vai dizer que é direito urbano, você poderia dizer que no direito urbano existem todas as relações relativas ao espaço urbano, não seria só em relação ao planejamento. Por exemplo, isso eu sempre falava lá na pós-graduação de mestrado e doutorado, por que no Brasil se teria eventualmente uma resistência dos municípios e estados legislarem sobre locação urbana, se isso é um problema urbano, né? Quer dizer, na verdade, você, por exemplo, um município fixar condições de locação urbana por falta de habitação no âmbito do seu território. Ora, isto é direito urbano. Isto é direito urbanístico, na medida em que a falta de acesso à habitação pode impactar as relações, ou melhor, as relações de locação urbana podem dizer respeito também ao direito urbanístico, à necessidade de casas no direito urbanístico. E isso, evidentemente, para uma classificação mais geral, no Brasil seria um absurdo, porque todos os juristas diriam: isto não é direito urbanístico, isto é direito civil. Mas essa classificação de civil e urbanístico, ela é difícil de fazer, porque, na verdade, a classificação de civil ela é feita em relação à lógica da relação jurídica, e a relação do direito urbanístico é feita em relação ao espaço urbano. Ora, essas lógicas elas podem ser tangenciadas e se sobrepor. Então, a relação de direito administrativo, é evidente que você fazer direito urbanístico, vocês também têm relações de direito administrativo, né? Então, isso para ilustrar que também a relação entre direito ambiental e direito urbanístico, ou de direito de patrimônio cultural, que são todos no ramo dos direitos difusos, é uma classificação que tem, como se diz, ancoragem, como diria a Melinda, na estrutura jurídica constitucional, mas que nós poderíamos, que transitando no direito, superar para buscar entre uma e outra área, né, condições de aproveitamento, por exemplo, do direito urbanístico em relação ao ambiental. Até porque o direito ambiental, no Brasil, ele está, digamos assim, muito mais absorvido pelo Poder Judiciário e muito mais avançado na sua implantação pelo Poder Judiciário do que o direito urbanístico. Haja vista a enorme quantitativo de jurisprudência de direito ambiental progressista e no âmbito ambiental, enquanto no direito urbanístico não tem. Os juristas de direito ambiental falam que o direito à cidade, ou o direito urbanístico, pode ser absorvido pelo direito ambiental. Eu não quero entrar nessa discussão, mas eu acho que nós devemos usar isso para dizer e para aplicar ao direito urbanístico alguns princípios do direito ambiental que serviriam como uma luva ao direito urbanístico, dizendo que o direito urbanístico é também direito ambiental, como, por exemplo, né, o princípio da precaução.
O princípio da precaução no direito ambiental, quase que universalmente, é um princípio precioso para o direito urbanístico, porque ele faz exatamente, ele dá margem principiológica a evitar, por exemplo, de licenças urbanísticas que podem ser danosas a interesses e direitos urbanísticos, ou o princípio da prevenção, que é também, junto com a precaução, um princípio do direito ambiental que não há razão para que não seja usado também no direito urbanístico. O princípio da responsabilidade, ou o princípio do poluidor-pagador, ou o que eu acho que é o novo princípio consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o do não retrocesso. O princípio do não retrocesso tem sido usado na jurisprudência do direito ambiental pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil para não permitir a edição de leis que signifiquem um retrocesso dentro dos princípios do direito ambiental, que são tão vagos como do direito urbanístico. Quero dizer que esse princípio do não retrocesso seria de grande validade na medida em que o próprio artigo 182 da Constituição estabelece que existe a política do direito urbanístico, além de acesso aos serviços públicos e às funções sociais da cidade, não a propriedade, mas as funções sociais da cidade, está a garantia do bem-estar dos seus habitantes. Ora, a garantia de bem... Isso literalmente no artigo 182 da Constituição. No final do artigo 182 dos habitantes, acesso às funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. Ora, a garantia do bem-estar dos habitantes está necessariamente vinculada à distribuição de serviços públicos para todos os habitantes, ao princípio da precaução, ao princípio da prevenção do meio ambiente, de qualidade de vida dos seus habitantes. Isso significa a toda a qualidade de vida relativa à saúde, e a saúde está ligada ao meio ambiente, né? Ao acesso aos espaços públicos, que significam qualidade de vida aos habitantes, ao acesso às questões ambientais de infraestrutura da cidade. Ora, qualquer política urbana, qualquer lei que possa ameaçar a qualidade de vida dos seus habitantes, né, para ter um gancho constitucional, né, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem e isso é um problema processual sério, não tem as ações concentradas de legalidade, né? E eu vou deixar esse ponto para um ponto a ser conquistado. O uso do princípio do não retrocesso que está no direito ambiental aplicado ao direito urbanístico, como se fossem não uma disputa, como disse o Azuela, e que existe de fato, mas nós sermos mais, digamos assim, flexíveis e até cordatos para usarmos a busca como, digamos assim, áreas que não podem ser separadas, mas usadas nos seus princípios fundamentais. O princípio do não retrocesso seria, para o direito, para as conquistas da qualidade de vida dos cidadãos da cidade, um marco, e é um marco fundamental para evitar o que foi dito nesse seminário inteiro, né, o retrocesso das conquistas dos planos diretores em relação à qualidade de vida, do retrocesso das leis esparsas em relação à qualidade de vida, da não captura das mais-valias urbanas existentes na cidade, porque isso sim
é um retrocesso para a qualidade de vida dos habitantes. Como a Betânia me deu 5 minutos para finalizar, eu gostaria... Padrão, você me deu, eu já estou finalizando aqui. Então, este é o ponto 1. Nós devemos não disputar, mas incorporar essas conquistas do direito ambiental para dizer que elas são conquistas do direito urbanístico ambiental, que não pode ter retrocesso, tem que ter poluidor-pagador, responsabilidade ambiental, princípios da precaução e da prevenção. Um outro ponto que eu gostaria de apenas acentuar é que nós não devemos também ter preconceito com outras áreas do direito. Não há possibilidade de nós fazermos uma reforma urbana se nós não atentarmos para o que está acontecendo com a reforma tributária. Né? Não, a disputa entre as cidades e entre os territórios para que eles recebam frutos do ICMS, dos impostos relativos do IPI, dos royalties dos petróleos, é uma luta desigual. Ninguém quer ser a cidade fornecedora de água e a outra ser a que capta royalties do petróleo. Então, o que se passa na reforma tributária tem impacto direto no planejamento e na disputa territorial. Então, é importante que a gente não se fixe na ideia de que eu sou especialista em direito urbanístico e não entendo nada, direito tributário não é comigo, direito administrativo não é comigo. Né? É preciso que, às vezes, a reforma se dê em outras áreas para que a gente consiga as conquistas aqui. A outra questão para o direito ambiental e o direito urbanístico que é importante é a nossa aceitação e construção da gestão metropolitana como um fato a ser realizado. Nós não podemos continuar repetindo que o município sozinho, e nós sabemos as influências políticas nefastas e fáceis que tem na política municipal, achando que o município sozinho vai resolver os seus problemas ambientais, de transporte, de habitação, de espaços públicos. Não vai. E é nos municípios que os grandes negócios são feitos. Então, é preciso, e aí eu acentuo, que a gente dê um papel substantivo e comece a falar sobre o papel dos estados, a responsabilidade dos estados nisso. Não é só a União, mas dos estados, e cada estado avançar na medida do seu possível em relação a isso. Né? E, finalmente, acho que eu gostaria de falar 2 pontos, do qual eu não vou desenvolver aqui, mas deixar pontuado. O primeiro, que eu acho que foi uma enorme conquista do direito ambiental, foi ter dado ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, ao CONAMA, uma força normativa. Uma força normativa das suas resoluções. O que não foi feito, na época, para o Conselho das Cidades a nível federal. Né? E, se tudo der certo, se Deus quiser, no próximo governo, o Conselho da Cidade será restaurado. Mas é preciso que uma das conquistas aí encaminhadas, eu sugiro pelo IBDU, seria que se dê força normativa ao Conselho das Cidades. Igual ao que se deu força normativa ao CONAMA. Porque, com a força normativa, muitas das resoluções dos conselhos da cidade, na forma de aplicação do Estatuto da Cidade, que não é aplicado nas suas diretrizes, que é a parte mais importante, como se aplicam as diretrizes do direito da cidade, que o Conselho das Cidades, por exemplo, estabeleceu as referências sobre como se estende ou não o perímetro urbano, mas que não tem força normativa. Como se faz
estabelece um índice construtivo básico, mas que não tem força normativa. Então, é essencial que se dê força normativa ao Conselho das Cidades e a obrigatoriedade das legislações estaduais para que esses existam, para que se possa ter essa conquista técnica vindo do Conselho das Cidades e que se rebata também nos estados. Só vou concluir com uma coisa aqui, que foi falado muito rapidamente aqui no Congresso, parece que por duas exposições, que é a função da transferência do direito de construir até para a questão das áreas ambientais e, por exemplo, do patrimônio. A transferência do direito de construir pode ser o maior retrocesso na aplicação das políticas urbanas se ela não estiver casada com a outorga onerosa do direito de construir. A transferência do direito de construir. Foi falado aqui pela promotora Hortência de que existe um verdadeiro enorme proprietário do espaço sideral de Salvador, que tem bilhões de reais. Dar transferência do direito de construir por título, sem o controle e sem a sua amarração na outorga onerosa do direito de construir, nós estamos titularizando propriedade do ar. Aí será a maior conquista do neocapitalismo, porque, por enquanto, eles têm só a propriedade da terra à distância através da titulação. A titulação que todo mundo fala tanto, que é a maior conquista de ter propriedade à distância, né? Agora, com a transferência descasada da outorga onerosa, vai ser a titulação da propriedade do ar. E isto é o maior retrocesso. Portanto, a transferência, que pode ser um instrumento a ser usado com muito cuidado, pode se transformar no pior pesadelo, tanto para os direitos dos cidadãos na cidade, como também para o meio ambiente. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada, Sônia.